Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos. Como é que vocês estão, meus amados? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bom, muito bom, muito bom. Bom, hoje, com certeza, Deus tem uma mensagem muito, vamos dizer assim, muito profunda, para a gente refletir, para a gente pensar sobre a palavra de Deus, sobre a vida. A vida do ser humano em um dia qualquer. A Bíblia conta uma história muito importante, não história com H minúsculo, mas história com H maiúsculo. Uma história verdadeira, uma história fiel, uma história de alguém importante, muito importante. E a gente precisa entender o que se passa na vida das pessoas quando são, vamos dizer assim, confrontados com os seus próprios erros. Mas bem, vamos começar. Você pega a sua Bíblia aí para a gente ler, tá? Vamos ler a palavra do Senhor. Mas de antemão eu quero dizer a você que, dizer a você que conto com a sua ajuda. Para quê, pastor? Para atingir essa meta de 1.001 inscritos. Irmãos, eu preciso da sua ajuda. Você que gosta da palavra, gosta de ouvir alguns comentários, trazer alguns assuntos interessantes, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você se disponha simplesmente, vir aqui onde tem um número, escreva, clicar ali, ativar o sininho, deixar um like, compartilhar esse vídeo, pedir alguém para nos ajudar nesse propósito, nesse objetivo de 1.001 inscritos. E deixa seu comentário, comenta, mas comenta mesmo, fique à vontade para se comentar, para discordar, para concordar, fica à vontade, tá bom? Mas comenta, tá bom? Mas veja só, pegou a Bíblia? Então vamos lá. Abre em Gênesis, capítulo 4. Conta a história de um homem que estava feliz, acordou do nada e simplesmente teve um relacionamento com a sua esposa, deu à luz, a sua esposa deu à luz a um filho muito querido, amado. Tinha também umas filhas, mas um filho, um homem, um primogênito. E esse rapaz, ele cresce e tem lá na frente, também tem um irmão que juntos formavam uma família feliz, uma família abençoada. E essa família, ela cresce conhecendo esses dois jovens, conhecendo a história de um Deus maravilhoso, um Deus tremendo, um Deus que criou algo tão especial e colocou seu pai e sua mãe num lugar de conforto para aquela época. Pastor, você está falando de quem? Estou falando de Adão e Eva. Eles estavam num lugar maravilhoso, ia ter famílias lá, mas em um determinado momento da sua vida, houve um erro gravíssimo, e Deus teve que tirar ele daquele lugar, daquele espaço, e colocar em outro espaço. E foi assim que começou o relacionamento com a sua esposa, e ela teve 2 filhos. E um desses filhos, irmãos, que era amado, conheceu a história de um Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. E esse Deus que criou todas as coisas tinha criado seu próprio pai. E agora seu pai tinha dado a vida, juntamente com sua mãe, a um homem chamado Abel. E a gente percebe, irmãos, o quanto essa família ela tinha tudo para crescer e prosperar aonde ela estava. Mas um dia, determinado dia da vida, como pode ser a sua, como pode ser a minha, que, vamos dizer, hoje eu vou à igreja. Eu vou adorar
aquele Deus que papai falou, aquele Deus maravilhoso, aquele Deus tremendo, aquele Deus que realmente traz para cada um de nós paz. Eu vou adorar esse Deus. Eu vou levar uma oferta de adoração a esse Deus. E assim Abel fez. Porque muitas vezes é assim, irmãos, que nós fazemos. Nós fazemos isso, nós sabemos que Deus viu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. E vamos adorar Ele. Pegamos, saímos do trabalho, recebemos muitas vezes o nosso dinheiro e damos e vamos para a nossa igreja adorar a Deus e ofertar a Deus o nosso melhor para Deus. Nós vamos ofertar. Mas quando nós vamos ofertar o melhor para Deus, irmão, existe também outras pessoas que também vão adorar a Deus. Mas muitas vezes essa pessoa que vai adorar a Deus, muitas das vezes não vai com o mesmo propósito que você. Não vai. Muitas vezes essa pessoa ela vai com outros propósitos diante de Deus e Deus sonda os nossos corações. E foi assim que aconteceu algo imprevisível para mim, para você, mas para Deus não. Deus recebeu a oferta de Abel. Maravilhosamente uma oferta de um homem que compreendeu o que é adorar a Deus, adorar a Ele. Compreendeu o amor que ele tinha por Ele, por Deus. Assim tem muita gente, irmãos, hoje, que tem um amor profundo, uma adoração profunda ao seu Filho amado Jesus Cristo. Mas a partir desse princípio, irmãos, o outro irmão também era um adorador. Era um adorador, mas um adorador, irmãos, sem compromisso. Um adorador que não tinha respeito, que não tinha temor a Deus. Hoje existem muitos adoradores. Por que eu estou falando de Caim é adorador? É. Ele foi adorar a Deus, ele foi ofertar a Deus. Não é assim que muita gente faz. Ele foi ofertar a Deus. Mas só, meu irmão, que muitas vezes essa oferta, essa adoração, não condiz com aquilo que a pessoa é, com aquilo que a pessoa tem no coração. E ao chegar lá para adorar, ele em si, Caim, irmão, demonstrou que ele não estava preparado para ser um verdadeiro adorador. E isso, por que isso? Porque ele percebeu, ele viu literalmente, e Deus recebeu a adoração de Abel. Ele percebeu, ele viu, ele entendeu que ele não ia fazer aquilo que Abel fez. E a gente percebe que, irmãos, é assim na igreja. Muitas vezes as pessoas, irmãos, vão para a igreja não com esse propósito, mas de adorar, mas sim de simplesmente querer fazer a sua maneira, a sua adoração e a sua oferta. Uma oferta que muitas vezes, irmãos, dada de mau gosto para Deus, não abre a mente, não abre o seu coração para se derramar na presença de Deus. Mas Caim, ele também não foi abandonado. Mesmo Deus não recebendo a oferta de Caim. Mas Deus procurou Caim. Você percebeu isso? Que Deus procurou Caim, não procurou Abel? Deus não procurou Abel para agradecer, mas procurou Caim para falar com Caim que ele tinha uma oportunidade de voltar e sacrificar e adorar ele. Você percebeu, irmão, isso? Você percebeu que em nenhum momento a Bíblia fala que Deus falou com Abel? Vamos ver aqui o texto agora, para a gente chegar à conclusão. Diz assim: e aconteceu ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Certo? Mas para Caim e para a sua oferta, não atentou, airou-se Caim fortemente, descaiu o semblante. E o Senhor disse a Caim: olha aí,
você percebe que Deus não falou com Abel, mas falou com Caim. Por quê? Porque Deus não falou com Caim, com Abel. Porque Abel já tinha sido aceito a sua adoração. E Deus estava atrás agora de alguém, como está atrás andou atrás de mim, andou atrás de outras pessoas que não estavam presentes totalmente no culto, espiritualmente, mas estava fisicamente. Irmãos, nós precisamos entendermos que Deus está procurando pecadores para salvá-lo. E aqui está a prova. Deus queria salvar Caim das mãos de Satanás, como quis salvar Pedro das mãos de Satanás. E salvou. Quando o próprio Jesus disse que Satanás tinha pedido a Pedro para se andar com ele. E aqui a mesma coisa. Caim foi cirandado por Satanás. Deus interviu, Deus foi lá dizer, Caim, olha só, mas para Caim, é para sua fé não atentou, irou-se Caim, aí veja só o versículo 6, e o Senhor disse a Caim, por que te tiraste? Porque decaiu o teu semblante, se bem fizeres, não é certo que será aceito. E se fizeres bem, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus alertando Caim. Amado, a gente vê que Deus tem alertado seu povo para uma verdadeira adoração. Que esta palavra você possa entender que Deus está querendo falar com você. Reflita sobre esse assunto. Reflita por que Deus procurou Caim e falou com ele. Muda teu semblante, muda teu comportamento, muda. Porque se você mudar, eu aceitarei você. Eu levarei você para a glória. Eu levarei você para os céus. Eu serei contigo. Se tu mudar o teu semblante, se tu mudar a maneira de adorar, eu vou fazer você ser diferente. Essa é a reflexão dessa manhã. Que você possa pensar e meditar. Medite. Medite no que você está agora ouvindo. Mas não sai daqui sem antes se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o teu like, tá certo? Deixa o teu like. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas e pede para alguém, um amigo seu, para se inscrever no canal. Não custa nada, é de graça, tá bom? E para quem não me conhece, eu me chamo Pedro, pastor Pedro Ideilton, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.